Nesse vídeo eu vou te falar o melhor investimento de todos, mas ele não existe apenas um. Tem um para cada perfil de investidor, entendeu? É assim que funciona o mundo dos investimentos. Você não vai achar o santo graal. Na verdade, o santo graal seria a diversificação, porque você admite que você não sabe o que você está fazendo. E, se você duvida de mim, que sou um mero mortal, você pode ouvir as palavras do Warren Buffett. O Warren Buffett é o melhor investidor que tem no mundo e ele admite que a diversificação é a arma de quem não sabe o que está fazendo exatamente. Porque o mundo é complexo demais, ninguém tem a resposta. E o próprio Warren Buffett tem mais de 300 ações na carteira dele, ou seja, ele admite que ele não sabe o que ele está fazendo. E todas as vezes que ele assume um erro, que ele fala dos erros dele, ele sempre fala de um grande erro que, na maioria das vezes, é que ele concentrou demais as ações dele, a carteira de investimento dele, o portfólio dele, ele concentrou demais. Então, a diversificação, na verdade, ela seria o santo grau. E qual que é o melhor investimento? Ele não existe de fato. Ele existe para cada tipo de investidor. E existem vários perfis de investidor, por quê? Existe uma tríade impossível que ninguém consegue completar, né? Não sei como que seria a melhor forma de fazer um triângulo para vocês. Mas ele não existe de forma prática. Por quê? Existe uma tríade que ela é impossível de ser completada. Imagina que a gente tem um triângulo. Nesse triângulo, na ponta de cima, imagina que a gente tem a liquidez, aqui a gente tem a segurança e aqui a gente tem a rentabilidade. Você não consegue completar esses três pontos ao mesmo tempo. É muito difícil. Por isso que a gente chama de triângulo impossível, a tríade impossível. Porque não dá para você completar os três pontos ao mesmo tempo. Um deles vai ficar mais fraco e os outros vão ficar mais fortes, ou então vai ter um só que é muito forte. Então, por exemplo, você tem que entender qual que é o seu perfil de investidor para você entender o que é melhor para você, o que você está procurando dessas três coisas. Qual que é a sua prioridade. E aí, dando exemplos, fica mais fácil a nossa vida. Por quê? Vamos dar exemplo. O empresário. O empresário ele já toma muito risco na atividade principal dele. E ele não precisa de rentabilidade. Então, o que ele precisa? Liquidez e segurança. Essas são os dois carros-chefe. A rentabilidade pode ficar um pouco de lado. Ele quer que aquilo seja um colchão de emergência para ele. Por quê? A rentabilidade de fato vai vir do empreendimento dele. Porque é muito difícil você fazer alguma coisa que seja mais arriscada, que vai trazer mais retorno do que o próprio investimento, né? Do que o próprio empreendimento daquela pessoa. Então, a gente tem esse primeiro exemplo. O empreendedor que ele está buscando somente a segurança e a liquidez. E aí ele pode encontrar isso em um tesouro Selic, ou então em um CDB de liquidez diária, um LCI de liquidez diária, e por aí vai. Entendeu? Então, vamos para um outro exemplo. Um servidor público. Um servidor público ele já tem muita segurança no serviço dele. Ele sabe que ele dificilmente vai ser mandado embora, porque um servidor público estável não é mandado embora tão facilmente no Brasil. Então, ele sabe que ele já tem muita segurança lá. O que ele precisa, então? Rentabilidade. Ele precisa de um jeito de alavancar a rentabilidade dele, porque num cargo público ele não vai ter tantas oportunidades de promoção, por exemplo. Então, a gente sabe que ele vai ter que buscar rentabilidade. Como que ele pode buscar rentabilidade? Colocando mais ações, mais Bitcoin na carteira, mais ações estrangeiras, né, ações internacionais, e por aí vai. Então, tem vários perfis de investidor, cada um deles com um investimento que é o ideal. Então, qual que é a atividade que você, como investidor, deve fazer? Você deve buscar entender o que você quer. Se você é um jovem, por exemplo, você precisa de liquidez, que você já vai ter, liquidez e segurança, que você já vai ter na sua reserva de emergência. E depois, quando você for para os investimentos, se você tem que entender que se você é um jovem com perfil arrojado ou um jovem com perfil mais conservador. Se você tem um perfil mais conservador, mais segurança, mais garantia essa rentabilidade, né, que mesmo que seja pequeno, você vai preferir, por exemplo, um IPCA+, que ele vai sempre garantir um retorno real acima da inflação. Se você levar de acordo que o IPCA é a nossa inflação, você sempre vai garantir um retorno maior do que a inflação, que é esse ganho real do IPCA. Só que você só vai ganhar isso lá na frente, né? Diferente de ações ou de investimentos mais tradicionais, diferentes do IPCA+. Se você é um jovem já arrojado, você pode apostar em ações, em Bitcoin, em ouro, em ações internacionais, e você vai entender que você nunca vai alcançar os três ao mesmo tempo, a não ser que você consiga descorrelacionar a sua carteira o suficiente, que é aí que a gente começa a conversar sobre a diversificação, voltando ao papo do Warren Buffett. O Warren Buffett ele diz que a diversificação é a arma de quem não sabe o que está fazendo, porque você admite que você não vai ter o melhor ganho de todos, né? Por quê? A diversificação é exatamente isso. Porque se a gente soubesse exatamente qual que é o melhor investimento de todos, você concorda que a gente colocaria 100% do nosso dinheiro nesse investimento, certo? Mas ninguém sabe qual vai ser o próximo investimento. Aliás, nenhum investidor profissional sabe
qual vai ser o melhor investimento do ano. Porque nenhum deles tem 100% em uma carteira só, em uma ação só, em um investimento só, em uma tese apenas. Isso você pode olhar os melhores investimentos, os melhores investidores de todos. Nenhum deles tem um só ativo, nenhum deles. Isso porque todos admitem que não sabem o que estão fazendo. Não é como se você não soubesse o que você está fazendo, como se você estivesse dando um tiro no escuro. Mas você admite que você não tem o controle de todas as variáveis. O Trump, ele pode apertar um botão, ele pode acordar num mau dia e fazer uma loucura. E aí cai 30% de uma ação. Imagina se você tivesse 100% do seu patrimônio naquela ação. Entendeu? Então, é aí que você começa a perceber que você não tem o controle de todas as variáveis. Não é como se você não soubesse de nada que está acontecendo. A gente sabe que o ouro é um metal escasso. A gente sabe que o Bitcoin é uma boa tese de investimentos. Pelo menos você estudou isso, né? Eu estou falando do que eu penso, né? Da minha cabeça, que eu já estudei. E aí você imagina o que vai acontecer no mundo. Mas você não tem o controle de fato do que vai acontecer. Eu sei que o Bitcoin é uma boa tese. Aí depende quando que ela vai maturar, né? Se ela vai continuar, se ela vai cair para 50 mil e depois subir para 200 mil dólares, se ela vai cair para 30 mil, ou se ela vai descer e ficar por 10 anos em 3 mil reais, ou se ela vai subir de fato para 1 milhão de dólares, igual muita gente imagina, se você é um maximalista de Bitcoin. E aí que você entende que você não sabe o que vai acontecer. Você tem teses, você imagina, você estuda, mas você não tem de fato controle da narrativa. Você não tem controle da atenção do mundo, porque o dinheiro do mundo ele é limitado, a liquidez global ele é limitada. E aí você não tem controle de para onde que a atenção está indo em cada momento. Mas você tem uma boa ideia da tese quando você estuda ela. E a diversificação é exatamente o poder que você tem para combater isso. Porque aí você tem ações brasileiras que estão muito descontadas, e aí você vai ter um pouco delas. Você vai ter, por exemplo, 30% delas. Aí você vai ter Bitcoin, por exemplo, que está num interessante momento de compra. Não é o melhor, mas é um momento ok para você comprar Bitcoin, por exemplo, abaixo dos 90 mil dólares. Isso varia muito de época para época que você está assistindo o vídeo. Mas, por exemplo, você tem 30% de Bitcoin que você estudou a tese, você gostou da tese, faz sentido, você estudou um pouco de economia, de microeconomia, de macroeconomia, você viu que faz sentido. Ah, você tem um pouco de ouro, você tem um pouco de ações internacionais. O que acontecer no mundo, você vai estar ganhando dinheiro. Então você vai estar ganhando dinheiro independente do que aconteça com a atenção e a liquidez global. Essa é a diversificação. Esse é o melhor investimento de todos. Agora você entendeu que existe um específico para cada investidor. E aí, se você é um investidor arrojado, por exemplo, você vai ter menos da sua carteira em renda fixa, você vai ter menos em ativos mais seguros e você vai ter mais em ativos arrojados. Não é como se você não desse atenção para o seu perfil de investidor. Não adianta nada ser um bom investimento se não é o seu perfil de investidor, certo? Então, tenham sempre isso em mente, essa tríade, e com essa tríade você já consegue identificar vários erros, né? Vários golpes que as pessoas dão. Que elas prometem um investimento líquido, que ela vai, em 3 semanas eu vou te dobrar o seu capital. E aí ela promete uma rentabilidade gigantesca, com uma liquidez ótima e uma segurança, uau! Não, aqui a gente está fazendo com o governo brasileiro, a gente está fazendo com Bitcoin, não sei o quê. Começa a inventar um monte de história. E aí você percebe que é uma tríade impossível. Se alguém está te prometendo os 3 ao mesmo tempo, tenha certeza que tem alguma pegadinha. Banco Master, uma ótima rentabilidade, segurança de um banco grandão e a liquidez ótima, né? Porque era a liquidez diária. Então você tinha os 3 ao mesmo tempo. Obviamente, onde que estava a fachada? Na segurança, que estava a quebra ali desse jogo. Por quê? Não tem como você ter um rendimento de liquidez diária, uma rentabilidade gigantesca e uma segurança alta. Não tem como. A segurança era baixíssima, era um investimento arriscadíssimo, o caso do Banco Master. Você sabia que ia quebrar, só não sabia quando. Aí você consegue fazer isso com tudo, né? Pirâmides, você sabe pegar um dinheiro ali, sabe que tem uma liquidez, você consegue tirar o dinheiro, você não sabe quando que vai quebrar. Isso com vários investimentos que você tem por aí. Mas nada disso adianta se você não soubesse as 5 lições de investimento que eu falo aqui nesse vídeo, que é um dos melhores vídeos do canal. Beleza? Espero vocês lá. Valeu!